Fala pessoal, mais um vídeo do meu coração saudável, mais uma vez entrando numa área que tem muita polêmica para a gente poder conversar, e toda vez que eu coloco um vídeo sobre isso, a gente acaba tendo comentários bastante agressivos. Aliás, eu acho que é a única linha de conversa que a gente tem aqui no canal que gera alguns haters, etc. Mas que eu me sinto na obrigação, como cardiologista, de tentar lançar luz sobre esse assunto e a gente poder discutir um pouquinho sobre colesterol. O que acontece, se você está vendo no título do vídeo? Todo mundo se engana quando entra na discussão de colesterol. E hoje eu quero elucidar para você um pouquinho esse assunto, para você ter luz e entender o que é colesterol e o que é LDL colesterol. Então eu quero trazer esse assunto para você porque é muito diferente. Então, por exemplo, quando eu falo assim, você precisa tratar o seu colesterol. O que algumas pessoas discutem? Falar colesterol, mas colesterol é importante para fazer hormônio, colesterol é importante para a parede celular, o metabolismo do colesterol está na cadeia, por exemplo, da coenzima Q10, está na cadeia da síntese muscular, é importante o colesterol. Queridos, a gente está confundindo as bolas, e é verdade, tudo isso que eu falei agora sobre colesterol é verdade, mas a gente está confundindo as bolas. As simplificações, elas são muito perigosas, e às vezes a gente simplifica para trazer para a população entender, e algumas pessoas maldosas, elas pegam essa informação simplificada e elas simplesmente deturpam o significado original. Então eu quero mostrar para vocês e falar que colesterol é diferente de lipoproteína, tá? Quando a gente fala, você precisa tratar o colesterol, quando a gente dosa no seu sangue, o que a gente dosa é a quantidade de colesterol dentro das partículas de lipoproteína, é diferente. Lipoproteína é uma partícula que é usada para transportar o colesterol. Eu peguei um exemplo aqui de uma apolipoproteína, que é essa parte aqui de fora, e quando você tem colesterol aqui dentro, você tem a lipoproteína. Uma lipoproteína que ela pode ser de baixa densidade, que é o LDL, que é o que o pessoal chama de colesterol ruim, e ela pode ser de densidade intermediária, que a gente praticamente não mede, não tem muito, que é o IDL. Você pode ter alta densidade, que é o HDL, que tem vários tipos, vários tamanhos. E o que muda? O que muda é o tipo de apolipoproteína, ou seja, o tipo de proteína que vai aqui na superfície. Porque se você tem apolipoproteína tipo B, você vai ser captado, essa partícula vai ser captada pelo receptor de LDL, colesterol no fígado, para ser excretado pela bile. E a apolipoproteína A, que forma o HDL, cadê o HDL aqui? Não tem HDL aqui no desenho. Mas a apolipoproteína que é feita para o HDL, ele acaba tendo a capacidade, entre aspas, de fazer uma limpeza das artérias. Mas isso é muito flexível, isso depende. Teoricamente, isso numa situação de funcionalidade normal, sem um processo inflamatório sistêmico, sem tabagismo, sem situações pró-oxidantes. Por quê? Por exemplo, o HDL, na superfície dele, ele pode expressar substâncias anti ou pró-oxidantes. Você tem doenças genéticas relacionadas ao HDL que são raríssimas, mas elas existem, que o paciente tem um HDL disfuncionante. Então, às vezes você faz um exame de sangue, tem um HDL de 100, que é altíssimo, muito alto, e o paciente fica feliz, mas a gente não sabe se ele deveria ficar feliz ou não, porque a gente não sabe se aquele HDL é funcionante. O HDL, ele é muito complexo, é uma partícula muito complexa, e a gente não consegue expressar isso de uma maneira muito clara. Então você pode ver que as diretrizes mais recentes, elas não falam muito de HDL, elas falam um pouco. Elas falam um pouco de HDL porque os estudos, na cardiologia, o estudo científico para um remédio emplacar, ele tem que reduzir morte, infarto, AVC. Faz mais ou menos 10 anos que o FDA desenhou isso daí junto com o NIH, um modelo de estudo científico para poder a gente ter padronizado a forma de fazer estudo científico. Então, por exemplo, recentemente saiu um estudo, ômega 3, não reduz morte, não reduz infarto, não reduz AVC, então ele não é usado para prevenção cardiovascular. Ele pode ser usado para um monte de outras coisas, mas não para reduzir morte, infarto e AVC.
Isso aconteceu com vitamina D, isso aconteceu com vitamina E. Então, assim, você faz o estudo e vê. Reduziu morte, reduziu infarto, reduziu AVC, então não interessa. Não interessa se aumentou o número do HDL, quer dizer, se você não resolve finalidade, e isso mostra uma coisa importante, que é, eu trato HDL, eu trato LDL, eu trato doenças relacionadas ao colesterol. Por quê? Porque eu quero reduzir infarto, eu não quero reduzir o número. O número é secundário, quer dizer, o número é uma relação de fator de risco. Eu posso ter um fator de risco, mas se eu não, ao retirar esse fator de risco, eu não reduzo o risco, então não muda nada, então, muda até o conceito, não é fator de risco, é um marcador de risco. Por exemplo, genética, se você tem genética para ter infarto, eu não consigo tirar isso de você. Se você fuma, eu tiro o cigarro, eu reduzo o seu risco, então cigarro é fator de risco. Então esse conceito ele é complexo, mas mostra também a complexidade e mostra como é complicado a gente simplificar a discussão. Então o que a gente mede quando a gente fala de colesterol? A gente mede a quantidade total de colesterol que tem dentro das apolipoproteínas. Só que o colesterol, a lipoproteína LDL, que é tóxica, que é ruim, ela é o LDL pequeno e denso, é o LDL que está oxidado. Isso, meus queridos, a gente não consegue medir no exame de sangue, então a gente tem que inferir com medidas clínicas, a gente tem que avaliar a circunferência abdominal do paciente, se ele tem outros fatores de risco, se ele é tabagista, se ele já infartou, se ele tem placa de aterosclerose. Faz sentido na sua cabeça que se você tem um processo complexo em que o LDL, pequeno e denso e oxidado, participa desse processo, porque é multifatorial, tem um monte de coisa envolvida, mas se ele participa do processo e você já tem a placa instalada lá, significa que você precisa reduzir, porque provavelmente o LDL desse paciente é pequeno e denso, ele é oxidado, ele é um LDL ruim, e diferente, por exemplo, do LDL de uma menina jovem, magra, atleta de 25 anos, que nunca teve nada, antecedente familiar normal, com colesterol alto. Essa paciente precisa tomar remédio? Não necessariamente. Você, como eu disse, tem que avaliar todos os outros fatores de risco para poder pensar. Mas a intenção do vídeo, meus queridos, é desmistificar. O que você pensa que a cardiologia fala de colesterol, ela na verdade está falando de lipoproteína. E o que você fala de colesterol quando você critica a cardiologia, você está falando do colesterol, esse que vai aqui dentro. Esse que vai aqui dentro é só o objeto transportado, entendeu? Então você precisa ter esse entendimento. E o objetivo do canal é a gente tentar traduzir e trazer essa conciliação. Qual conciliação? A cardiologia, infelizmente, os grandes professores, as faculdades, a academia, né, ela não fala a língua do povo. Só que falta um entendimento que é o povo que compra o remédio. Se o povo não está convencido de que precisa ou não, e eu não estou querendo te convencer de que precisa, eu estou tentando traduzir o entendimento. Se o povo não está convencido que compra ou não, o povo não vai comprar. Então a gente precisa conectar, porque hoje em dia a população tem a necessidade de entender um pouco mais. Não é mais aquela coisa de a gente manda, vocês obedecem. Pelo contrário, é uma parceria, é uma conexão de confiança, é um elo de confiança baseado na argumentação, na lógica. Cada um tem uma escolaridade, cada um está num nível e o objetivo da gente é corresponder a você no nível que você está e deixar você plenamente satisfeito de informação. Então, resumindo, lipoproteína é diferente de colesterol. Quando a gente trata um paciente, entre aspas, para o colesterol, o que a gente está tratando é um paciente com distúrbio na lipoproteína, porque por algum motivo a gente concluiu que aquela lipoproteína está tóxica para o paciente. É uma partícula inteira, dentro de um sistema muito mais complexo e que precisa de intervenção, porque a gente avalia que o colesterol compõe esse processo que a gente chama de fisiopatológico, ou seja, todo o processo que envolve a formação da aterosclerose e do infarto. Então, é importante a gente conectar vocês. E eu espero que eu tenha sido claro. Especificamente, como esse assunto é muito polêmico, você vai ter 48 horas para poder deixar sua dúvida
nos comentários. Vamos ver se quarta ou quinta-feira a gente consegue fazer um vídeo aqui de comentando os comentários, mas a gente só vai responder comentários relacionados a colesterol, a estatina, enfim, a aterosclerose, tá ok? Então, se você perguntar de outra coisa, você não vai ter a pergunta respondida. Eu espero que tenha sido claro. Um forte abraço para você.